Oi gente, eu sou a Rayana e esse é mais um vídeo para o quadro Play na Vida, que inclusive fazia tempo que não tínhamos um vídeo desse quadro aqui no canal, inclusive comigo, porque faz bastante tempo que eu não gravo vídeo aqui nessa categoria, né? Mas todo mundo sabe que é um quadro aqui do YouTube, né, do nosso canal, que nós temos muito carinho, somos muito apaixonadas por esse quadro, realmente mora no nosso coração. A gente sempre, né, tenta trazer aqui, compartilhar com vocês experiências, testemunhos, palavras, pensamentos, enfim, reflexões que possam agregar coisas importantes à vida de vocês, porque esse é o objetivo, né, do quadro. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um testemunho. Então, na verdade, é um testemunho que já aconteceu, já faz um tempo, né, na minha vida, não é um testemunho recente. Porém, né, eu nunca compartilhei com ninguém, eu acho que pouquíssimas pessoas sabem sobre isso. Algumas pessoas sabem, mas não todas, assim, em riqueza de detalhes, como eu vou contar aqui para vocês. Vou tentar não me estender muito, tentar resumir um pouco tudo para não ficar um vídeo muito extenso, né, aqui no canal, mas é um testemunho muito pessoal e que eu acredito que realmente pode agregar algo bom para sua vida, porque todo testemunho ele só é válido quando ele é compartilhado. Como vocês viram pelo título, meu testemunho ele tem relação com resiliência, então por isso do título, um testemunho sobre resiliência, porque tudo que eu vou falar aqui para vocês gira em torno disso, né? Antes de começar falando sobre o testemunho em si, eu acho que resiliência hoje em dia é uma palavra tão usada, tão conhecida, tão taxada, que as pessoas acabam não dando tanto valor, tanto significado para essa palavra. A gente sabe que é uma prática difícil de aplicar na vida da gente, né? Não é tão simples você ser resiliente, e hoje eu vou dar uma explicação prática do que eu vivi e que eu acho que pode te ajudar bastante. Então, meu testemunho começa na época da doença do nosso pai, né? Quem já viu o outro testemunho que tem aqui no canal, eu vou deixar aqui no box de informações, que é um testemunho bem detalhado, a gente conta uma fase difícil que a gente viveu, né, em relação à nossa vida familiar. Eu vou deixar aqui pra você assistir. E o testemunho que eu tenho pra dar hoje, ele gira em torno disso, né, começa nisso. Então foi na época que meu pai, ele ficou doente, né, ele teve câncer, e a gente passou por um processo longo, assim, dentro de casa, de superação, de convivência com a doença, de convivência com a situação. Não foi nada fácil, né, como eu falei no outro vídeo, a gente explica detalhadamente sobre isso, então eu não vou me estender nesse assunto. Mas o final da doença do meu pai, ele estava mais no hospital do que em casa, né? E ele ficou, em específico, em um hospital aqui da cidade de Ponta Grossa. Então, ele fez o tratamento e acompanhamento nesse hospital, né? Sempre no mesmo. Então, a gente tinha um vínculo grande com esse hospital por conta do tratamento dele. E, contanto que ele acabou falecendo nesse hospital. Então, ele chegou no ponto, né, da doença onde não tinha mais o que ser feito. E ele, né, eu lembro que em determinado dia ele foi pro hospital e não voltou mais, né, ele acabou falecendo lá. E eu lembro que a nossa mãe, ela nos chamou pra a gente ir até o hospital, pra gente se despedir dele, porque realmente o médico disse que ele tinha algumas horas só de vida. E nós fomos até o hospital, nós fomos até o quarto em que ele estava internado, né, e naquele quarto nós nos despedimos dele, a gente foi até ele, a gente conversou com ele, mesmo ele não compreendendo muito o que a gente dizia, a gente despediu dele naquele momento, e foi naquele quarto que nós tivemos, assim, as últimas lembranças do nosso pai em vida, né? Dentro daquele quarto, né, daquele hospital. Até aí tudo bem, né? Ele faleceu e a vida seguiu, e a gente, né, tentando levar toda essa situação da melhor maneira possível. Muitas pessoas que nos acompanham aqui sabem que nós duas temos formação acadêmica, então nós nos formamos em serviço social pela Universidade Pública aqui da nossa cidade, e o falecimento do nosso pai foi no último ou penúltimo ano da graduação, então nós estávamos assim no final. Foi um processo muito difícil, assim, né? Você ter que conviver com a doença, com toda aquela situação familiar, e ainda assim, você ter que tocar a tua vida e continuar ali estudando, indo para a universidade. Então foi, assim, muito pesado tudo isso. E durante a graduação, o serviço social, ele tem vários segmentos, né, profissionais, então você pode se identificar com várias áreas dentro do serviço social. E eu sempre me identifiquei muito com a área da saúde, então desde que eu entrei na graduação, eu me identificava mais com a área da saúde. Todos os meus estágios, enfim, tudo que eu fiz dentro da graduação foi direcionado para a área da saúde, que era o que eu realmente me identificava. Só que quando meu pai adoeceu e durante esse processo
de doença dele, enfrentamos outros problemas também em relação à saúde, né, dentro da família. Eu enfrentei um problema muito grande em relação a isso, que foi meu problema cardíaco, que eu também relato no outro testemunho que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então foram várias situações assim que foram me afogando aquele sonho e aquele prazer realmente que eu tinha em atuar na área da saúde, né, por conta dessas situações que a gente tinha enfrentado, que foram muito difíceis. E aí, gente, chegou ali um período, né, da graduação onde a gente precisava fazer estágio obrigatório. E eu tava à procura de lugares para estagiar. E eu pensei, vou tentar, vou continuar na área da saúde, vou ver como que vai ser, se eu vou me adaptar, se eu vou conseguir, né, se não vai ser muito pesado para mim. E eu fui atrás de estágios, eu lembro que eu enviei o meu currículo acadêmico para vários lugares daqui da cidade que eu sabia que estavam, né, com vagas disponíveis. E o único lugar que eu não mandei currículo foi para o hospital que meu pai faleceu. E foi nesse mesmo hospital que eu também enfrentei o meu problema cardíaco. Eu fiquei internada nesse hospital, eu fiz cirurgia nesse hospital. Então, aquele específico foi o único que eu não mandei, porque eu realmente não queria estar lá dentro, justamente por conta das lembranças que eu tinha, né, das experiências que eu tive lá dentro que não foram fáceis. E eu, né, como eu falei, enviei para vários lugares. Gente, tinham vários lugares disponíveis, vários, e nenhum aceitou ou me chamou pra vaga, então nenhum deles, gente. Eu lembro que eu fiquei desacreditada porque tinha várias vagas boas e eu não conseguia entrar pra nenhuma delas, e eu fiquei sem saída, sem saber o que fazer, porque eu precisava estagiar, era um estágio obrigatório, né? E eu continuei a minha procura, né? E abriu uma vaga de estágio justamente no hospital onde eu não queria estagiar, né? Foi lá que abriu uma vaga. E eu lembro que eu relutei muito para encaminhar o meu currículo, para correr atrás, porque eu não queria mesmo, era algo que me sufocava muito, então eu não queria estar lá. Mas eu lembro que a minha mãe, ela falou, você precisa tentar, você não pode ficar, né, presa a isso, você tem que enviar o seu currículo. E eu mandei, mas eu fiquei, nossa, eu lembro que eu orei muito para Deus não permitir que me chamassem, porque eu realmente não queria encarar aquele desafio. Mas mandei, e foi o único lugar que me chamaram. Então, eles entraram em contato, acho que foi por e-mail, falando que eles queriam fazer uma entrevista comigo, né, pra vaga. E eu fui, gente, pra vaga. Eu lembro que pra entrar no hospital foi muito difícil. Eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, minhas mãos suando, super nervosa, todas aquelas milhões de lembranças vindo na cabeça. Mas eu fui, né, cheguei lá, fiz a entrevista, passei na entrevista e fui aceita no estágio, né, para minha área de formação, e comecei a atuar no hospital que eu não queria, justamente porque eu não queria enfrentar as lembranças que eu tinha. Foi um processo muito difícil. Eu lembro que nas primeiras semanas de estágio eu passava muito mal, eu tinha crise de ansiedade, eu não queria ir, eu ficava nervosa. Toda vez que eu tinha que sair da universidade e ir para o estágio, eu ia no ônibus orando e pedindo ajuda para Deus, porque estava sendo realmente muito difícil, porque é difícil você encarar o passado, é muito difícil. Mas eu precisava, era o que eu tinha conseguido, então eu tinha que estar ali. E eu continuei, né? Dei seguimento no estágio e tal. E chegou um período que eu estava mais tranquila, eu estava conseguindo atuar, né, tranquilamente lá dentro. Só que, né, eu acho que quando Deus quer que você supere alguma coisa, Ele realmente coloca oportunidades para isso. Deus, ele quer nos curar, né? Ele não quer que a gente viva com nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de medo, de lembranças ruins, de ficar preso ao passado. Então, Ele te traz oportunidades para te curar disso. Então, foi o que Ele fez comigo. E num determinado dia, eu lembro que eu estava lá na nossa sala, eu estava trabalhando, e a minha chefe me falou que eu precisava fazer um atendimento específico em um quarto com um paciente, e que ela queria que eu fosse fazer esse atendimento e tal. E eu fui fazer esse atendimento, ela me passou o número do quarto, o andar, e eu fui. Aí eu cheguei, né, no corredor. Eu lembro que quando eu tava indo em direção ao quarto, eu comecei a reconhecer ali o ambiente, porque eu já tinha estado lá. E eu comecei a ficar nervosa, e era o primeiro atendimento sozinha que eu estava fazendo, né, naquele hospital como estagiária. Então eu já tinha esse peso, né, do atendimento sozinha. E quando eu cheguei, gente, em frente ao quarto que eu precisava fazer o atendimento, era exatamente o quarto que meu pai tinha falecido. Eu lembro que eu fiquei paralisada em frente à porta e eu fiquei pensando, por quê? O porquê que isso está acontecendo? Por que justo o primeiro atendimento que eu tinha que fazer era justamente no quarto que eu tinha me despedido do meu pai, que eu não queria
entrar lá, eu não queria lembrar daquilo, eu não queria sentir de novo aquelas sensações que eu tinha vivido. E eu entrei no corredor e eu fiquei parada em frente à porta do quarto, encostada na parede. E eu fiquei, sem brincadeira, acho que fiquei uns 10 minutos encostada na parede, suando, super nervosa, pensando, meu Deus, vou, não vou. Eu pensei muitas vezes em voltar para a sala e falar que eu não queria fazer aquele atendimento, que era para passar para outra estagiária. Eu estava muito nervosa, mas naquele momento eu senti muito claro Deus falando comigo que era o meu momento, a oportunidade que Ele estava me dando de superar aquilo, de ser resiliente, né, naquele momento e enfrentar aquele medo que eu tinha, né, aquele bloqueio, porque Ele tinha outros sonhos na minha vida, né, mais pra frente, que eu precisava me libertar disso. Foi então que eu respirei muito fundo, que eu fiz uma oração muito sincera, eu pedi ajuda de Deus, eu falei, Deus, se eu vou enfrentar isso, então esteja comigo. E eu entrei dentro do quarto, eu consegui fazer o atendimento, consegui atender aquela família, consegui fazer o que eu precisava fazer. E eu saí lá, e eu saí com uma sensação de vitória muito grande, um sentimento de força muito grande, porque quando você consegue enfrentar algo que te atormenta, é muito gratificante. E ali eu senti que foi quebrado, assim, literalmente no mundo espiritual, algo que realmente me prendia, por eu justamente ter enfrentado e ter aproveitado aquela oportunidade que Deus tinha me entregue naquele momento para ser resiliente, né? E depois disso, todos os outros dias, semanas e meses que eu fiquei naquele hospital estagiando foram muito tranquilos, tive experiências muito boas lá, aprendi muito, não deixei aqueles medos, aquelas lembranças me atingirem, inclusive fiz mais atendimentos naquele mesmo quarto, mais atendimentos em UTI, onde eu tinha ficado internada, né, por conta do coração, e superei aquilo, né? E segui em frente, né, com o meu sonho, assim, o prazer que eu realmente tinha na área da saúde. E foi então que lá na frente eu passei na residência, eu fiquei mais 2 anos atuando na área hospitalar. E era um sonho que eu tinha, inclusive eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a residência, que eu sei que vocês vão perguntar. Eu vou deixar aqui também no box de informações para vocês assistirem, quem tiver interesse. E eu fiz a prova, passei na residência, atuei 2 anos lá dentro, né, de um outro hospital, aprendi muito, estudei muito, vivi experiências assim, incríveis que eu nunca vou esquecer, que me acrescentaram de forma gigantesca na minha vida pessoal, profissional, emocional, enfim, realmente me transformou como pessoa. Foi durante a residência que eu conquistei grandes coisas da minha vida, que eu consegui casar, que eu consegui adquirir bens materiais que eu sonhava em conquistar. Foi durante esse tempo que eu estava na residência que eu vivi coisas incríveis e que eu não teria vivido, eu não teria conquistado se lá atrás, quando eu tive aquela oportunidade de ser resiliente, de enfrentar o meu passado, enfrentar as lembranças ruins, os traumas, né, os pensamentos tristes que eu tinha na minha cabeça, eu não teria vivido tudo que eu vivi, não teria conquistado tudo que eu conquistei, eu teria sufocado o meu sonho e o amor que eu tinha pela área da saúde. E, enfim, eu teria literalmente travado a minha vida por não conseguir ser resiliente, não conseguir superar e enfrentar os meus medos e as minhas lembranças e o meu passado. E é nesse ponto que eu quero chegar, é nesse momento que eu queria chegar aqui nesse vídeo, porque uma vez, uma pregação da igreja, um pastor falou algo que mexeu muito comigo, que ele diz que uma vida cristã, uma vida de alguém que crê em Deus, que tem fé em Deus e que não tem sofrimento, não é uma vida bíblica, não é uma vida que condiz com o que Jesus nos ensina e nos avisou, que no mundo tereis aflições, então nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós teremos momentos de tristeza, momentos de perdas, como aconteceu com a nossa família, teremos traumas, teremos lembranças ruins, teremos experiências ruins, um passado talvez triste, mas o que difere, o que muda o futuro e o teu presente é a forma que você lida com isso, a forma que você interpreta isso. E como eu já falei, Deus, Ele dá oportunidades de você superar, de você se sobressair sobre o que te causa mal, sobre o que trava a tua vida. E não existe, gente, uma forma maior de você enfrentar tudo isso que eu falei, se não for dando a cara a tapa, se não for indo lá e enfrentando de frente,
Foi o que eu fiz e eu vi que é possível, eu fui forte, Deus esteve comigo. Da mesma forma que Ele dá a oportunidade, Ele continua ao seu lado para você enfrentar essa oportunidade. E muitas pessoas perdem oportunidades ou não enxergam essas oportunidades de superar o passado, de superar traumas, de superar medos, justamente porque não se sentem capazes ou porque deixam essas sensações, todas essas coisas travarem a sua própria vida e impedirem, né, de viverem coisas lá na frente, né, como aconteceu comigo. Se lá atrás eu não tivesse enfrentado, eu não teria vivido tanta coisa, né, que eu vivi. E isso é resiliência, gente. Isso é você praticar resiliência na sua vida. E eu falo isso não só como uma grande situação que você vive, como aqui aconteceu comigo, mas em pequenos momentos do dia a dia. Existem tantos pequenos momentos que você precisa ser resiliente, né? Numa conversa com uma pessoa, numa situação do dia a dia. Então são oportunidades que a gente tem em todo momento de praticar resiliência e de nos tornarmos pessoas mais leves, de tornarmos a nossa vida uma vida mais leve, uma vida com significado, porque eu e a Aruana, a gente sempre fala, a gente sempre enfatiza isso nos vídeos aqui do Plena Vida. O sofrimento sempre vai existir, gente, isso faz parte da vida, mas o que muda é a forma que você lida com o sofrimento que você viveu. Isso faz toda a diferença no seu presente e no seu futuro. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo, com esse testemunho do que eu vivi, eu não sei o que você tem passado, não sei sobre a sua história, não sei o que você viveu, não sei quais são os seus medos, os seus traumas, as suas lembranças, enfim. Eu não sei o que você viveu, mas não permita que isso trave a sua vida, não permita que isso impeça você de viver grandes coisas. Não permita que isso tire de você a tua paz, né? A tua esperança no que ainda está por vir. E se você tem, né, esses tipos de traumas que estão travando a sua vida, como eu tinha, né, lá atrás, peça oportunidades. Peça oportunidades, ore a Deus, peça oportunidades para que Ele coloque na sua frente oportunidades de vencer tudo isso, que eu tenho certeza que Ele vai planejar tudo da melhor forma e você vai vencer, você vai encarar, e tenha plena certeza que você vai se sentir muito mais leve, a sua vida vai destravar, você vai conquistar grandes coisas, assim como aconteceu comigo. E a sensação, gente, o sentimento de ser forte, o sentimento de encarar, de ser corajoso, o sentimento de coragem é indescritível. E eu acho que aí sim você vai começar a realmente compreender o significado da palavra resiliência, que tem um significado enorme e que causa uma mudança enorme. E é isso, eu falei que eu não ia me estender muito, talvez tenha me estendido um pouco, mas eu quis assim resumir mesmo o meu testemunho. Há muito tempo eu venho pensando sobre isso, sobre essa história, como eu falei, poucas pessoas sabem sobre isso, né, em riqueza de detalhes, como eu contei aqui. E isso já aconteceu, né, faz tempo, como eu falei, eu já me formei na universidade, me formei na residência, já estou aí um ano, quase dois, acho que 2 anos fora da residência, então já faz realmente um bom tempo, mas eu acredito que para tudo tem o seu momento, para tudo tem a sua hora, e foi agora que eu senti, assim, no meu coração de vir aqui, compartilhar com vocês esse testemunho, de estar aqui falando sobre isso na internet, e eu tenho certeza que isso vai atingir vidas que realmente precisavam ouvir o meu testemunho, porque como eu falei, um testemunho não seria um testemunho se não fosse compartilhado. É isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido válido para a vida de vocês. Se você conhece alguma pessoa que enfrenta, né, o que eu falei, enfrenta o passado, marca essa pessoa nos comentários desse vídeo, envia esse vídeo por WhatsApp, enfim. Compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Comenta aqui embaixo a sua experiência, né, se você tem alguma experiência com resiliência, compartilha aqui nos comentários. A gente sempre está lendo os comentários de outras pessoas, podem ler os comentários também, né, e se identificarem com o seu testemunho. E nos sigam no Instagram, @turmodosdupla. Eu vou deixar aqui no box de informações os links clicáveis para vocês nos seguirem, porque lá nós estamos sempre compartilhando de tudo um pouco, e a gente tem que estar sempre falando sobre Deus, sobre as nossas experiências com Jesus, lá nos stories, então nos sigam por lá também. E eu acho que é isso. Até o próximo Play na Vida, um super beijo e até lá. Tchau!